Pessoal, olá, obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês. É sempre um prazer poder dividir um pouco desse conhecimento. Como o Alberto comentou e como vocês devem ter visto, o meu tema de hoje é Live Commerce. Eu venho de uma experiência de comércio eletrônico desde o startup do Submarino, que atualmente é o grupo Americanas P2W, lá foi em 1999. Já tive meus próprios negócios, fui consultor, enfim. E mais recentemente comecei a trabalhar com esse tema que é Live Commerce. Como o Alberto comentou, muitos de vocês devem ter já assistido e alguns têm até vendido por Live Commerce, mas que bicho que é esse? Vamos falar um pouco sobre isso, entrar um pouco em alguns cases, alguns exemplos, para depois discutir e tirar dúvida do público que está assistindo. Então, rapidamente, o Live Commerce é uma modalidade que surgiu na China, lá por volta de 2016, 2017, explodiu de fato em 2019 e alcançou todo o seu grande potencial durante esse período da pandemia. Então, por isso a gente já disse que ele vive uma fase de maturidade, já tem profissionalismo, escala, enfim. Em números percentuais, ele já atualmente está girando em torno de 20% do e-commerce normal, do e-commerce total. Anteriormente, antes da pandemia, esse número era em torno de 10% do e-commerce chinês. Então, atualmente é cerca de 20%. E se a gente pegar esses percentuais em penetração e aplicar a mesma penetração para o mercado brasileiro, a gente está falando de um mercado que pode gerar mais de 20 bilhões de reais, mais de 20, 25 bilhões de reais daqui a alguns anos, daqui a 2025. Então, vocês podem ver qual que é o potencial. O que é interessante, como eu comentei, em 2016, 2017, surgiu esse modelo. Em uma das viagens que eu fiz na época para a China, eu vi uma empresa, conheci uma empresa que fornece esse tipo de serviço. Eu até propus para trazer essa modalidade para o Brasil. E uma das coisas que eu vi mais repetidamente, eles falavam que não era o timing para o Brasil, que não era o momento ainda. Mas por que não era o momento? E aí depois vocês vão entender a partir dessa explicação, que é muito simples. O mercado chinês de live commerce, ele surgiu como uma das modalidades de live streaming. E o que é live streaming de fato? É transmissão de vídeo ao vivo pela internet, assistindo seja no celular, seja no computador, seja em qualquer outro aparelho. E na época que começou na China, ele começou entre outras modalidades, como serviços corporativos, educação, entretenimento e principalmente uma modalidade chamada esportes, que é de esportes eletrônicos, ou seja, você assistir pessoas jogando, o que era muito comum, que a gente sempre faz, né? Assistir partidas de futebol, de campeonatos profissionais, assistir corrida, Fórmula 1, basquete, Olimpíadas, etc. E nos últimos anos começou a se assistir pessoas jogando videogame. E essa modalidade começou a ganhar corpo na China, transformou o live streaming em uma modalidade mais popular, não só para gamers, não só para jovens, mas adultos também. Muitos de vocês que estão assistindo essa palestra certamente se encaixam nesse perfil, de que além de jogar, também estão assistindo ou querem dicas de jogos. Então, foi dentro desse contexto que o mercado de live commerce na China começou a se expandir. Mas o que é live commerce? O que é o modelo chinês de live commerce de fato? Então, como eu comentei, o live streaming é vídeo ao vivo. Mas o live commerce junta essas características, então, transmissão de vídeo ao vivo pela internet, com uma capacidade de compras, ou seja, o carrinho, todo o processo de compras dentro do mesmo aplicativo, com interatividade, principalmente na modalidade de chat. Então, você tem que ter a capacidade de poder falar e se comunicar com o cliente dentro de um único aplicativo, ou seja, se você assistiu uma live e teve que sair desse aplicativo para fazer compra em outro lugar, ele já não é a modalidade completa ou mais moderna do live commerce. Ela é uma submodalidade. Então, live commerce é vídeo ao vivo com as funcionalidades de interatividade, ou seja, principalmente chat e e-commerce dentro de um mesmo aplicativo e normalmente mobile, ou seja, através de celular. Como foi a evolução disso no Ocidente? Então, a gente falou que na China começou principalmente no live streaming de jogos, mas o live commerce no Ocidente começou no dia que alguém abriu uma transmissão de vídeo ao vivo, provavelmente no Facebook ou no Instagram, e começou a falar de produtos, começou a dar as descrições técnicas. Depois ele acabou a live e acabou por aí. Depois, na segunda vez ou numa vez seguinte,
onde alguém, além de falar do produto, também começou a colocar gatilhos ou técnicas de venda, a gente já chama isso de live de vendas. Então, primeiro, quando falou só de produtos, era uma live de produtos. Quando começou a ter técnicas de vendas, começou a se transformar numa live de vendas. Mas, de fato, o live commerce, como eu acabei de falar, ele tem toda a experiência dentro do mesmo aplicativo. Então, essa foi a evolução que a gente está vendo ainda no Ocidente e no Brasil, inclusive. Então, onde acontecem as lives de live commerce? Então, se você que está assistindo está pensando agora, poxa, eu quero fazer então uma live commerce, como que eu posso fazer? Se for uma live de produto, uma live de vendas, normalmente tem acontecido nas redes sociais. Aí, nominalmente, a gente está falando de Facebook, Instagram, YouTube e, eventualmente, alguma outra plataforma que surja por aí. Quando a gente está falando de live commerce, de fato, elas ainda estão acontecendo em alguns sistemas mais isolados. Por exemplo, em e-commerce ou marketplace especializado em live commerce ou e-commerce marketplace tradicional, ou seja, esses grandes marketplaces que já existem há muitos e muitos anos, adicionando a funcionalidade de live commerce. Ou também ferramentas que você, como empresário, você como executivo, pode alugar, o que a gente chama de SaaS, ou seja, alguém que desenvolveu essa tecnologia, você aluga para transmitir dentro de um ambiente, mas você precisa trazer a sua audiência ainda, tá? Então, só recapitulando, live de produto e live de vendas estão acontecendo nas redes sociais. Live commerce, então, além das redes sociais também, mas principalmente acontece nesses ambientes que acabei de mencionar. E as características de live commerce na China, para vocês entenderem o quanto isso é complexo e completo. Quando a gente fala, por exemplo, de uma loja física qualquer dentro de um shopping center, a gente chega lá e ela tem uma loja vizinha. Essa loja vizinha está cheia e a loja que a gente viu primeiro está vazia. E as duas vendem o mesmo produto. Qual que é a sensação? Qual que é a sua reação? E qual que é a sua reflexão? Possivelmente, a loja que está cheia, ela pode ter melhores produtos, melhores promoções, ou ser uma loja mais interessante, enfim, tem alguma coisa melhor do que a que está vazia. Sem você ter entrado na loja, isso já te trouxe uma percepção. Então, quando a gente está falando de live commerce, e aqui eu trouxe 3 telas de aplicativos chineses de live commerce, vocês podem ver alguns desses mecanismos que atuam sobre as vendas. Então, nesse primeiro, que é do lado esquerdo, tem, por exemplo, um número que eu dei destaque lá, o número de pessoas que estão assistindo. São mais de 13 mil pessoas. Então, quando eu vejo esse número, eu falo, poxa, essa live aqui tem 13 mil versus uma live que tem 1.000 e poucas pessoas, uma live que tem uma quantidade menor. Então, a percepção de alguma coisa interessante está acontecendo aí é muito maior. Essa segunda tela que está no meio, eu dei destaque à parte de chat. Então, são pessoas que estão se comunicando com o apresentador. Então, essa menina, ela está apresentando os produtos da L'Oréal. Eventualmente, em algum momento, vai ler uma pergunta, vai ver um questionamento e vai responder verbalmente, ou alguém que está atendendo, o moderador da equipe, pode digitar lá também e dar a resposta. E, por fim, na outra tela, na terceira, são alguns mecanismos de cupons, de descontos e, principalmente, de gatilhos que mostram escassez de produto ou que mostram escassez de tempo para fazer compras, enfim. Então, vocês podem perceber que esses mecanismos todos não estão presentes nas plataformas tradicionais de redes sociais, como o Instagram, como o Facebook e como o YouTube, que são plataformas somente de transmissão de vídeo, transmissão de lives. Aqui a gente tem uma série de ferramentas. Isso significa o que na prática? No mercado chinês a gente tem vários números. No mercado de e-commerce tradicional, no Ocidente, a gente diz que tem uma taxa de conversão de 1 a 2%. Isso significa o quê? De cada 100 pessoas que entraram no seu site ou estão no seu aplicativo de venda naquele momento, de cada 100, 1 a 2 compram. No live commerce chinês, esse número de conversão é de 5 a 10%, ou seja, de cada 100 pessoas, 5 a 10 pessoas compram, ou seja, praticamente 5 vezes os números de um e-commerce tradicional. E no Brasil, esse número tem girado em torno de 10 a 15%. Sim, pessoal, a gente já tem experiências super bem sucedidas de 10 a 15%, ou seja, 10 a 15 vezes
o seu negócio atual comparado com o e-commerce tradicional. Então, eu já estou falando que o e-commerce que a gente vê há muitos anos já é tradicional, ok? Alguns cases de sucesso, isso aqui é super interessante porque mostra a necessidade e a capacidade principalmente de um apresentador. Esse rapaz que está do lado esquerdo, o nome dele é Austin, ele é conhecido como o Rei do Batom. Ele é um dos grandes apresentadores de live commerce na China e ele, nessa imagem, nessa foto que vocês estão vendo, ele competiu, e na verdade foi uma competição amistosa, porque o rapaz que está, o senhor que está de blusa branca é o Jack Ma e é o dono do Alibaba, ou seja, dono do aplicativo onde o Austin fez a live. E o Austin é um rapaz que vem se desenvolvendo como um apresentador e principalmente com técnicas de venda. Então, nessa live, ele teve muito mais vendas do que o próprio Jack Ma. E aqui a gente vê um resultado também tangível e palpável com números. De novo, o Austin fez a venda de suco de laranja, na verdade não é uma marca, é só um ingrediente brasileiro. Em 5 minutos ele vendeu 350 mil garrafas. 350 mil garrafas de suco de laranja em 5 minutos, que é o mesmo volume que se compara a uma rede de varejo americana na China. Ou seja, de novo, o potencial. E o que pode ser vendido no live commerce, né? Sempre esse questionamento. E o que é interessante, eu gosto de dar muito destaque, pessoal, que no live commerce, algumas das categorias que vendem melhor são exatamente aquelas que não se saem tão bem no e-commerce tradicional. Por exemplo, moda. Por mais que moda já seja uma das grandes categorias de venda no e-commerce tradicional, ainda aquela dificuldade, você olha a foto, você tem dúvida se aquele produto tem um caimento bom em você, a textura, enfim. Tem algumas dificuldades. E alimentos e bebidas de uma forma geral, né? Então a gente olha, a gente ainda está muito no início, só que quando a gente pega, por exemplo, ingredientes e transforma isso numa receita, o approach já é muito diferente. Então, o interesse e o desejo das pessoas comprarem já é muito maior. E o que mais pode ser vendido? Aqui ilustro do exemplo de carros, principalmente carros de luxo. E o que é importante aqui entender, pessoal, que não é simplesmente pensar que esse carro de luxo está sendo vendido numa live. É pensar e entender que o live commerce ele pode fazer parte de uma jornada de um usuário ou de um consumidor. Ou seja, esse consumidor foi impactado pela comunicação numa mídia tradicional, na TV, no jornal, numa revista, depois ele foi na loja, depois ele viu no site e em algum momento talvez ele tenha passado também numa live de live commerce e ter assistido. E na live, pelas características, tem muito mais funcionalidade e capacidade de entregar conteúdo e ajudar no convencimento. Ou seja, de novo, ele não é só um canal, ele é uma experiência, ele faz parte de uma experiência do usuário. E que mais pode ser vendido, né? Aqui temos a Via, que é uma grande apresentadora também, junto com o Austin, que vocês viram anteriormente. A Via é uma das grandes apresentadoras de live commerce na China. Um dia chegaram para ela, né, e ela já vendeu de tudo, e falaram, Via, o que você acha que não é possível ser vendido no live commerce? Aí ela, brincando, ela falou, olha, já vendi de tudo, inclusive casa, carro, mas talvez eu não consiga vender o foguete. E aí, como desafio, ela foi lá junto com a empresa, a plataforma, e vendeu foguete nesses números que vocês estão vendo aí. Mas o que é importante entender aqui, pessoal, não é simplesmente que de fato venderam foguete. Isso sim, foram vendidos, mas é entender que o live commerce ele faz parte de uma estratégia. Faz parte de uma estratégia maior e principalmente uma estratégia de comunicação. Essa live da venda de foguetes, ela fez por parte de um planejamento. De algumas semanas antes, a empresa, a plataforma, os influenciadores, a mídia toda ficou falando que determinado dia ia ter uma apresentação de uma live vendendo foguete. Então, as pessoas que iriam comprar, além dos milhões de pessoas que estavam assistindo naquele momento, as pessoas que iriam de fato comprar ou teriam interesse em comprar um foguete ou um lançamento de foguete estavam lá. Não é que por acaso eles estavam lá assistindo. Eles estavam porque foram impactados. Então, de novo, pessoal, entendam que live commerce faz parte de um programa de comunicação. E, junto com isso, um dos principais aspectos que é o papel fundamental dos hosts, ou seja, dos apresentadores. Aqui a gente tem, de novo, a Via e o Austin, que são aqueles dois que a gente já falou, alguns números, e aqui tem os números que eles movimentaram em dólares durante o mês de agosto do ano passado. Então, vocês podem ver que são números absurdos, são 550 milhões de dólares que a Via conseguiu movimentar
via live commerce. Eu vou falar de novo esse número, 550 milhões de dólares. E aqui eu não estou só trazendo esse número, porque até é um mercado completamente diferente, muito mais maduro e muito maior que o nosso. Eu quero que vocês vejam esse percentual. Esse percentual do lado, pessoal, ele corresponde a basicamente o que cada um desses 10 streamers conseguiu representar dentro do inteiro, dentro do mundo de live commerce. Ou seja, a Via sozinha representou 17,43% das vendas do live commerce chinês. A Cherry, que é a segunda, a Sidney Cherry, 12,47%. O que significa isso, pessoal? Que é uma mudança de paradigma ou de relacionamento dos consumidores se relacionando com a empresa ou com a marca para se relacionar no live commerce com os apresentadores. Então, voltando para que fique bem entendido para todo mundo. Ao invés das pessoas se relacionarem com marcas e com empresas, as pessoas se relacionam no live commerce com apresentadores, ok? Por isso que é tão importante. E o que mais pode ser vendido, né, no live commerce? Vocês continuam com esse questionamento, porque cada um que está assistindo essa apresentação hoje tem um tipo de produto. No início da pandemia, produtores rurais chineses começaram a perder seus canais de venda, distribuição, assim como no mundo todo, inclusive no Brasil. Principalmente os produtores rurais chegaram a falar, o que eu vou fazer agora, né? E esse senhor aqui é o produtor de laranja, ele, assim como muitas pessoas, correram imediatamente para vender produtos na internet, de uma forma tradicional. E o que ele fez? No primeiro dia, ele pegou a laranja, tirou foto, postou e escreveu laranja, laranja lima, laranja isso, laranja aquilo, colocou o preço e começou a vender. Qual que é o apelo disso, né? O quão interessante é você entrar numa página, entrar num site e ter uma foto de laranja e ter uma descrição. Pouca, provavelmente, vocês devem perceber. Mas no dia seguinte, esse senhor pegou esse celular, abriu uma live, começou a entrar no meio da plantação dele, pegou o pé de laranja, começou a falar da história da família, começou a se conectar, começou a contextualizar, começou a trazer outros elementos que uma foto de um e-commerce tradicional não consegue. Assim como esse casal aqui está no meio do rio pescando, e são pescadores que depois vão fazer chegar esse produto que eles estão pescando agora na casa das pessoas que compraram durante as lives. Então, começa a trazer elementos que uma venda de um e-commerce tradicional não consegue. Então, dentre todos esses fatores aqui que eu estou trazendo, dos fatores de sucesso, o que tem que ter uma live para ser bem sucedida? Tem que ser dinâmica, tem que trazer entretenimento, informação, ajudar o usuário a escolher, tem que ter muita promoção, gerar confiança, mas principalmente esse que está escrito em vermelho, humanizar a experiência digital. Não é mais o formato meramente tradicional de e-commerce, de foto e texto. O live commerce já vem acontecendo no Brasil, como eu já comentei, e muitos de vocês devem ter já assistido. Lembra lá no início da apresentação, quando eu falei que os chineses me aconselharam que não era o momento para live commerce no Brasil, lá em 2016 e 2017? Finalmente chegou o momento. E chegou no momento muito em função desse fenômeno das lives musicais, das grandes lives do sertanejo, dos cantores. Por quê? Porque principalmente começou a educar uma grande quantidade de pessoas para assistir um conteúdo ao vivo. Coisas que a gente tinha perdido com o Netflix, com o YouTube, que a gente assiste vídeo onde a gente quer e quando a gente quer. Então, uma série de live commerce já vinha acontecendo no Brasil. Essa, por exemplo, é feita no Facebook, desse senhor aqui, vendendo, o apelido dele é Tiozão, vendendo videogames usados, jogos antigos. Ele é um roqueiro, entra na live uma vez por semana, começa a música lá no alto, rock and roll, começa a falar um monte de absurdo, um monte de piada, xingar todo mundo, mas cria uma comunidade que só ele consegue. Ou seja, é o lado humano. Isso é um relacionamento muito mais intenso desses usuários com ele do que com a loja, com o próprio site que ele tem também. Outra modalidade, venda via Instagram, principalmente coisas ligadas à moda, coisas ligadas à casa. Essa moça aqui, ela abriu uma loja de moda no início da pandemia, ficou sem clientes, só que durante as lives conseguia gerar movimento equivalente em uma live movimento a 3 meses de vendas. Assim como essa empresa aqui, uma agência de turismo especializada em Foz do Iguaçu, conseguia vender inclusive serviços, não são só produtos físicos, mas também serviços. Empresas grandes também, como Americanas, fazendo as suas próprias lives no seu aplicativo, lojas fazendo um formato que eu chamo de loja ao vivo,
e uma série de marcas fazendo lives externas, lives em estúdio e lives nos seus mais diferentes formatos. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês era essa motivação, principalmente através dessa imagem que vocês estão vendo, duas senhoras vendendo numa feira livre, uma olhando, essa de blusa preta, olhando para o horizonte, esperando os clientes chegarem, e essa de blusa bege fazendo live, vendendo os mesmos produtos, não só para a cidade dela, mas potencialmente para o país inteiro. Então, esse é o momento que a gente está vivendo no mercado de e-commerce e principalmente de live commerce. Estamos começando e quem conseguir aproveitar agora vai começar a aproveitar antes da concorrência. Eu quero só colocar aqui no final, principalmente os contatos e aqui o QR Code de avaliação dessa apresentação de hoje. Ok? Muito obrigado e volto com você, Alberto. Nossa, hein? Realmente, parabéns pela apresentação. Eu anotei várias coisas aqui, e uma coisa que me chamou muita atenção foi assim, o mercado, né, de live, né, ainda está em pleno crescimento, é isso, hein? Não só, na verdade, até antes, está em surgimento no Brasil, né? Como eu mostrei em vários desses cases, mas são pouquíssimos, se a gente pegar o mercado todo, Alberto. Então, a gente está, talvez, no ano 1. O ano passado foi o ano 0, foi onde muitas coisas começaram, a gente está no ano 1. Então, imagina como se a gente comparasse com o comércio eletrônico, a gente estivesse lá no ano de 1999, no ano de 2000, que é bem no início dessa modalidade. Olha, então os empreendedores que estão nos assistindo aqui agora, olha a oportunidade. Então, a Win, especialista no assunto, falando que, gente, tem um campo aí a ser descoberto ainda. Como aconteceu com a internet naquela época, né? Então, com certeza, ano passado, como o Win falou, foi o ano 0, que é o ano 1. A gente está com lições aprendidas, né? O que deu errado no passado, estamos aqui colocando, corrigindo, e com certeza estão surgindo aí novas tecnologias que irão facilitar, com certeza, a questão do live commerce, correto, Win? Perfeito, Alberto. Então, a gente tem uma live, ela é composta de várias coisas. Obviamente, a tecnologia, que eu preciso fazer transmissão. Então, no limite, o que a gente pode fazer? Pega o celular, pega o aplicativo onde você tem a sua rede social e você consegue abrir e começar a fazer. Mas, óbvio que isso não é o ideal. A gente precisa planejar. E se eu, a partir do momento que eu comecei a vender, eu preciso saber como que eu vou cobrar, preciso saber como que eu vou mandar o produto. Se você não tem um e-commerce, precisa se planejar. Se você já tem um e-commerce, consegue se alavancar em cima dessa estrutura. Mas, de qualquer forma, Roberto, a gente precisa ter tecnologia, precisa ter uma parte de operações, meio de pagamento, enfim. Se preparar de verdade e ter a pessoa que vai fazer essa apresentação. Olha, acho que você foi, como diz, né, certeiro no seu comentário, porque a gente percebe que muitas empresas, devido à questão do cenário econômico, ficam só choramingando. Ah, mas eu não vendo, não sei o quê. Aí a oportunidade, né? Tudo bem, pode ser que a primeira live não seja esse sucesso todo, não seja uma explosão de vendas, mas a gente precisa começar, né, Im? Exatamente. E acho que é importante a gente se colocar no papel de um consumidor, do outro lado. Se você começa a assistir uma live pela primeira vez, assistir uma live de uma marca pela primeira vez, provavelmente, dificilmente você vai comprar. Então, a mesma coisa acontece com o seu cliente. Mas ele tem que começar a se acostumar, primeiro com o formato, ele vai se fidelizar se você tiver conteúdos interessantes, se você tiver preços bons, se você tiver produtos. Então, são muitas variáveis que têm que ser consideradas. Assim como quando você monta uma loja, entra o cliente pela primeira vez, ele não vai sair comprando. É a mesmíssima coisa. Então, a live ela tem que ter consistência. Mas é interessante como ela acontece num horizonte de tempo muito curto, seja uma hora e meia ou algumas horas, você tem que ajudar a educar o usuário. Então, coloca com uma certa frequência todo determinado dia da semana, toda semana volta, ou até todo dia, ou a cada 2, 3 dias, tem determinado horário, faz a live. Faz a live para as pessoas que assistiram a primeira, segunda, terceira vez, talvez ele vá comprar. Quarta vez, talvez ele vá comprar. Ou ele vai trazer novas pessoas. Ou como eu comentei, daquele exemplo da loja de videogames. As pessoas, uma boa parte das pessoas não compram naquele momento, mas elas voltam toda semana. Porque é uma comunidade, é um público fiel que gosta daquele conteúdo e que em algum momento vai comprar. E a gente precisa exatamente disso, de um público que está conectado conosco, que gosta da nossa marca e que está preparado
para fazer a compra, para botar a mão no bolso, quando ele tiver interesse em comprar mesmo, de fato. Olha só que bacana, você falou muita questão de ter uma rotina praticamente, né? Se eu tenho essa Uhum. rotina de toda semana, ou sei lá, uma periodicidade, digamos assim, né? De fazer essa live, de interagir com o seu cliente. E uma coisa que me chamou bem a atenção, porque você, a live é apenas uma estratégia. Mas eu tenho outra estratégia de fidelização, de criação de conteúdo, e aí entra a questão do planejamento. Que essa jornada de marketing, até quem está nos assistindo, vem justamente para isso, para motivar, inspirar os nossos empreendedores que eles precisam fazer ações estratégicas para que tenha depois um bom resultado. Não adianta eu achando que eu vou fazer uma live só e achar que eu vou bombar, né? E não vai funcionar assim. É tipo assim, né? Aos poucos a gente vai consumindo várias coisas. E até puxando esse gancho, você falou muito a questão da humanização, né? Que acho que de todos aqueles fatores de sucesso que você mostrou aqui para a gente na apresentação, o fator da humanização. Que tipo de dica você poderia dar aqui para os nossos empreendedores que estão nos assistindo? Como eles poderiam implementar a questão da humanização? Eu sei que algumas dicas a gente tem aí, a gente tem falado para os nossos empreendedores, mas ficou com uma certa timidez, digamos assim. Mas o que você poderia dar de passo a passo aí para a gente poder realmente implementar a humanização aí em uma estratégia de sucesso aí para o live commerce? Legal. Acho que empresas menores, empresas pequenas ou que estão começando, é interessante que talvez o próprio dono ou alguns dos sócios façam isso, porque eles são a cara da empresa. Eles conhecem a empresa e os produtos como ninguém, ou pelo menos deveriam, né? Então tem mais facilidade de lidar com isso. Mas se for o caso, se eles tiverem muita vergonha, enfim, pode talvez colocar alguém da equipe ou eventualmente contratar algum profissional. Mas é importante sempre pessoas que tenham capacidade de se conectar com o público. Então, eu cheguei aqui, comecei a conversar, chamei o Alberto, estou chamando sempre pelo nome, as pessoas que estão entrando na live, estou dando as boas-vindas. Olá, pessoal, bem-vindo fulano, bem-vindo ciclano, ou tudo bem, certa pessoa, você voltou de novo, começa a conectar, pergunta de onde você é, da cidade, começa a fazer esse aquecimento, da mesma forma que quando a gente começa a entra no ambiente onde já tem outras pessoas. Então, você tem que começar essa conexão, começar a que as pessoas sintam esse lado humano. Não é uma máquina falando. Então, esse momento é interessante. Depois, começar a fazer uma preparação também. Olha, pessoal, hoje eu sou da marca X, hoje a gente vai falar sobre determinados produtos. Então, fazer uma espécie de um aquecimento, fazer também uma pré-visualização. Hoje vamos falar de produtos da categoria de casa, categoria de eletroeletrônicos. No meio da live, por exemplo, a gente vai lançar um grande desconto, o cupom, e no final da live a gente vai fazer uma grande promoção. Então, são coisas que você vai antecipando. E também usem sempre essas técnicas de venda. Venda de produtos que estão nas últimas unidades, produtos que são únicos, exclusivos, preços que depois vão voltar ao normal. Mas, pessoal, é importante que isso todo seja real. Não crie coisas artificialmente que você não consegue sustentar ou que não seja verdade. Porque o usuário, em algum momento, vai descobrir e depois, na próxima live, ele vai entrar no chat e vai reclamar. Ele falou, olha, fulano, você me disse que aquilo lá só tinha 3 unidades, eu vi que um monte de gente comprou. Então, são coisas que você precisa sustentar. Então, aplique técnicas de venda que podem ser feitas presencialmente também nesse mundo, vai funcionar bem, mas precisa pensar e precisa se preparar, né? Então, recomendo muito ensaiar, recomendo muito praticar, as pessoas vão ganhando naturalidade. Eu sou uma pessoa que, antes, no início, quando eu era mais novo, eu tinha muita vergonha de aparecer na tela. Depois de muito tempo preparando, falando, eu tenho mais facilidade. É isso que a gente tem que estar preparado para executar, Alberto. Olha só que bacana você falou isso, porque a gente percebe meio que muitos empreendedores que estão aí iniciando, pequenas empresas mesmo, que é o nosso maior público-alvo aqui do Sebrae, é justamente isso. Eles têm uma certa timidez, digamos assim, mas assim, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa realmente externar e fazer tudo isso. E é legal você falar isso, porque na palestra anterior a gente falou a questão da ética, né? O Fábio comentou muito sobre a questão da ética comportamental, que não adianta eu ficar falando tal, e a minha reputação em relação a isso? Como que fica? Então, se você tem acompanhado o nosso processo aqui de palestras, aqui a primeira palestra com o Fábio, agora a segunda com o com certeza eu consigo fazer todos esses links aí, que justamente vai ser uma coisa de sucesso.
Bom, Inho, mais uma perguntinha aqui para a gente já ir chegando no nosso finalzinho aqui. Você falou muito de alguns setores que estão mais propensos ou não para live commerce, mas no final das contas eu entendi que se vende qualquer coisa. É isso mesmo? É isso mesmo, Alberto. Pode se vender qualquer coisa. O que muda são os formatos e as estratégias ou técnicas. Como eu comentei, dá para vender carro, dá para vender casa, mas isso a gente tem que pensar na jornada. Se eu for vender, oferecer uma casa e um carro, como que vai ser esse processo? Diferente de um eletrônico, diferente de comida, não vou entregar. Eu vou fazer cobrança como? Eu vou cobrar, não vou cobrar pelo cartão de crédito um carro, obviamente. Então, isso tem que ser pensado bem, tá? Então, para cada categoria, e na verdade isso não é só para live commerce, é para e-commerce normal também. Então, quando for vender uma casa no e-commerce tradicional, é um formato diferente. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, quanto mais customizado, mais desenhado para a sua realidade, melhor. Olha, eu vou fazer venda de ingredientes de comida, eu vou fazer receita, eu vou gerar muito conteúdo. Isso é interessante, né? Porque, de fato, se a gente só briga por preço, vamos pensar na seguinte situação. Eu vendo o mesmo produto que sai da fábrica que os meus concorrentes, meus vizinhos, todo mundo. Então, já não tem um diferencial de produto. Se eu estou vendendo na internet, estou vendendo num lugar onde todo mundo está vendendo. Se eu estou competindo pelo preço, eu não tenho quase nenhum diferencial. E na internet é difícil as pessoas perceberem o quanto eu sou diferente. Só que quando vai para uma live, a coisa muda completamente de figura. Eu posso ser uma pessoa mais simpática, eu posso ser uma pessoa sisuda, eu posso até ser um antipático, que pode ser um personagem, inclusive, né? Quantas pessoas que a gente conhece que são meio empurradas, tal, mas a gente vê um certo charme nisso. É uma brincadeira, né? Então, isso tudo faz parte. Quando a gente traz esse elemento da pessoa para vender, e quantos vendedores a gente conhece que são super simpáticos e quantos a gente odeia? Então, são situações e elementos que o elemento humano traz e diferencia e muda completamente o seu negócio frente à concorrência, principalmente, Alberto. Olha só que muito bacana, porque a gente, resumindo assim a sua fala, é que a gente tem relacionamento com o cliente. A gente precisa entender o nosso cliente para criar estratégia de como relacionar com ele. E aí eu vou fazer o convite para quem está nos assistindo aqui, que amanhã teremos uma oficina justamente sobre esse tema, como se relacionar com o cliente 4.0. Então, se fosse você, não perder essa oportunidade. E a oficina ela é presencial. Então, Alberto, como que eu faço a inscrição nessas oficinas presenciais aí da jornada de marketing? É só entrar em contato com o Sebrae, através das redes sociais do Sebrae. Procura lá no Instagram, Sebrae Mato Grosso, ou 0800 570 0800. Fique conosco que a gente vai ter realmente sucesso para realmente você fazer, ou através do link, pessoal. A nossos bastidores aí vai colocar o link aqui no chat, já clica direto nesse link para você cair na página e já efetivar a sua inscrição para amanhã, os nossos workshops presenciais. Bom, então, chegando aqui já ao fim, eu acho que o bate-papo passou tão rápido, né, Inha? A gente começou a conversar aqui, o negócio foi. Já vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Qual é aquela dica, a cerejinha do bolo que você daria aqui para os nossos empreendedores que estão assistindo aqui, para de fato já possa colocar em prática e ter uma live commerce de sucesso? Roberto, a única dica que eu dou é dar o primeiro passo. Tudo isso que eu falei, tudo isso que eu expliquei, não vale nada se você não fizer o primeiro passo, que é exatamente a comparação daquelas duas senhoras. Uma que está olhando, esperando o cliente chegar, e outra está no meio da rua fazendo live. Inclusive, ela tá fazendo live com 2 celulares, né? É ainda mais avançado. Então, a única dica que eu quero dar, e que é a mais valiosa de todas, dê o primeiro passo, faça a sua primeira live. Sem isso, todo o resto não vale nada. Olha, então, muito obrigado. Em nome do Sebrae, quero agradecer a sua participação, por você ter compartilhado várias dicas. Eu tenho certeza que os empreendedores que estão nos assistindo aqui vão colocar tudo em prática, com certeza anotaram muita coisa. Então, muito obrigado. Espero você ter presencialmente aqui. Quem sabe num outro momento com o Sebrae, estaremos juntos aqui, firmes e fortes, viu, Roberto, obrigado. Agradeço você, agradeço o Sebrae, agradeço a todo mundo por essa oportunidade de dividir um pouco desse conhecimento e estou à disposição para quem quiser me procurar depois pelas redes sociais ou até quando a gente estiver presencialmente junto, também a gente conversar e trocar ideia. Estou totalmente à disposição e agradeço a oportunidade.